Este é o SupraCast, O seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo. para o mundo. Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez para mais um SupraCast. E aqui quem fala com vocês é o Pedro Heitor e estou aqui com o meu amigo Tiagão. Fala, Pedrão, tudo jóia? E aí, galera, como vocês estão? Bora para mais um episódio. E esse episódio promete, hein, Tiago? Isso aí, Pedrão, isso que eu chamo de um tema desafiador, viu? Fala aí, Pedrão, sobre o que a gente vai falar hoje? Tiago, esse tema não é um tema tão simples, é um tema complexo realmente. E algo que às vezes a gente só escuta falar e nem conhece bem do que se trata, né? O tema que a gente vai discutir hoje é a Síndrome de Brugada, uma condição clínica que envolve sinais e sintomas e alterações bem específicas do eletrocardiograma, bem interessantes, e tem muita ciência envolvida, né, Tiago? Isso aí, Pedrão, é um tema que ainda tá sendo descoberto, né? A descrição é relativamente recente. E o desafio hoje, Pedrão, poderia ser o que é a síndrome de Brugada, já seria um bom desafio, né? Com certeza. Mas o que é que você traz aí pra gente de Mas desafio? mas o desafio é ainda mais difícil, Pedrão. Na síndrome de Brugada, eu quero saber dos nossos ouvintes. Por que que a morte súbita ela é mais prevalente em homens após a puberdade? É, Tiagão, pra quem nunca nem ouviu falar de Síndrome de Brugada, quem dirá algum padrão específico dela. É isso que eu chamo de desafio, Pedrão. Mas é isso aí. Bora lá começar o episódio? Bora, Tiagão. Muito bem. Pedrão, hoje vamos começar do básico, né? Definindo o que seria a síndrome de Brugada. Primeiramente, vamos contextualizar historicamente, né? Lá em novembro de 92, eu nem era nascido ainda, Pedrão, os irmãos Brugada, né, o Pedro e o Joseph Brugada, eles descreveram uma síndrome clínica, eles publicaram no Jack um artigo com uma descrição de 8 pacientes, que até o título, eu acho que vale a pena citar, que é bastante interessante, que ele fala, o título é o seguinte, bloqueio do ramo direito, elevação persistente do segmento ST e morte cardíaca súbita, uma síndrome clínica e eletrocardiográfica distinta. Essa foi a primeira descrição que a gente tem na literatura sobre a síndrome de Brugada. E o que eram esses pacientes? Né? Eram 8 pacientes, tinham crianças e alguns adultos já, e eles viram que todos os 8 pacientes tinham um eletro muito semelhante e todos eles se apresentaram como morte súbita. E aí que eles começaram a tentar fazer essa correlação entre as alterações eletrocardiográficas e a ocorrência de arritmias graves. E daí que surgiu a definição de síndrome, né? A síndrome, como qualquer outra síndrome da medicina, é um conjunto de sinais e sintomas que vão ali predizer uma patologia. E a síndrome de Brugada é justamente isso. É uma canulopatia, uma doença de canais iônicos que tem a presença de uma alteração eletrocardiográfica típica, né, que é definidora da doença, associado aí à presença de manifestações clínicas que são secundárias às arritmias, que é o que está aumentado, né, nessa síndrome por conta das alterações dos canais iônicos. A definição aí, o diagnóstico dessa síndrome mudou ao longo do tempo, né? Mas no início acreditava que, além do eletro clássico, que a gente vai discutir mais para frente, esse paciente deveria ter algum outro comemorativo clínico, né? Pela definição de síndrome, então teria que ter uma história familiar, sinais e sintomas sugestivos de arritmias, né? Ou uma arritmia documentada. Ao longo do tempo foi se refinando, né, esse diagnóstico aí, e depois a gente tem um artigo de revisão de 2016 que ele coloca um score que ele chama de Shanghai Score, que ele é um sistema de pontos, né, que ele pontua lá o padrão eletrocardiográfico sozinho poderia, né, aquele eletro tipo 1 espontâneo poderia já dar o diagnóstico da síndrome. Mas toda essa alteração clínica, a presença de síncopes, arritmias documentadas, história familiar, inclusive alterações genéticas, também entram na pontuação desse score, dizendo que, na verdade, o diagnóstico ele é difícil mesmo, né? A gente falar, porque na presença de um eletro tão característico, será que eu não vou chamar de síndrome de Brugada? Será que esse paciente ele não teve sinais e sintomas porque ele ainda não apresentou e vai apresentar? Mas o fato é que hoje, no momento atual,
a gente seguia mais por esse score e nele a presença do eletro em si já pode dar o diagnóstico. Mas é isso, Pedrão. A gente falou aqui de eletro, né? E conta pra gente que padrão eletrocardiográfico é esse tão característico da síndrome. É algo que é muito interessante, né, porque, na verdade, isso como você explicou bem no score de Xangai, o padrão eletrocardiográfico espontâneo, né, sem a gente vai falar sobre estratégias de sensibilizar para a aparição, né, dessa alteração, ele é definidor da doença, né. Porém, aqui é super importante a gente tentar fazer um diagnóstico diferencial amplo, né. Todas as situações que vão fazer alterações, das quais eu vou explicar aqui, a gente tem que levantar a possibilidade de poder ser, né. Pacientes que fazem um bloqueio de ramos direitos atípicos, padrões de repolarização precoce, pericardite aguda, pectus escavato, displasia ritmogênica do VD, tudo isso a gente tem que excluir, né? Ou pelo menos pensar na possibilidade. Mas o que é a alteração propriamente dito, né? Tem 3 tipos que a gente acaba lançando mão, né? Alguns autores acabam dividindo em 2 tipos, ou junta o segundo e o terceiro num só. Mas o tipo 1, que talvez seja o principal de todos e o mais comum e que a gente mais se lembra, é aquele que tem um padrão de supra de ST, especialmente em V1 e V2. A gente vai falar um pouquinho mais à frente que a gente pode sensibilizar mudando a localização de V1 e V2, mas seja ele classicamente no quarto espaço intercostal ou quando ele está posicionado no terceiro ou no segundo espaço intercostal, essa alteração bem específica, em que esse supra ele tem um padrão descendente se juntando com o segmento ST e faz aquele padrão que a gente chama de barbatana de tubarão, né? Aquela pontinha do tubarão que ela é bem característica da alteração eletrocardiográfica, né? E as outras alterações, né, tipo 2 e tipo 3, o tipo 2 é aquela clássica que eles falam que é em cela, que tem esse supra, só que esse supra ele não é tão significativo, ele tem um padrão descendente, ele volta a subir novamente, como se fosse uma cela de cavalo, e o padrão tipo 3 ele tem um supra menor do que 1 milímetro. Acaba que alguns autores juntam nos dois num só. Mas essas alterações, elas são interessantes muito por isso, porque assim, lembra muito um bloqueio de ramo direito. Você também tem que ter certeza se você não está diante de um bloqueio de ramo direito atípico, sem ter que ter certeza se você não está diante de um padrão de possível fenocópia. Porque, assim, além desses padrões, as alterações clínicas que a gente comentou que podem estar relacionadas com a aparição do eletrocardiograma de Brugada, algumas medicações também podem se apresentar, né? Especialmente aquelas que atuam como bloqueio de canal de sódio. Um exemplo, flecainamida, propafenona. Teve até um caso interessante que foi apresentado na Sobrac do ano passado, um paciente que fez intoxicação com propafenona, fez uma TV e quando saiu da TV, o eletrocardiograma tinha um padrão de Brugada, ou seja, ele estava com intoxicação por um bloqueador de canais de sódio, tá certo? A classe 1C. Entre outras medicações também vai influenciar, desde medicações antidepressivas tetracíclicos, fenotiazidas, inibidores de captação de serotonina, como a fluoxetina, várias situações clínicas ou mesmo alterações relacionadas a medicamentos também podem relacionar. Por isso até que vai entrar quando a gente for falar do tratamento, que a gente tem que evitar se expor a essas coisas, né? Exatamente, Pedrão. E aí, você citou diversas drogas que podem estar associadas com esse padrão, né? Isso é interessante dizer porque é uma doença aí que da epidemiologia, eles falam que a síndrome tá um caso para 2.000 e o padrão pode estar para 1 para 500 pacientes. E assim, para ser Brugada mesmo, eu tenho que descartar todas essas coisas. E como você falou, a lista são muitas coisas que eu tenho que estar atento, principalmente medicações, né? Exatamente. E nessa estatística que você passou, 1 para 500, ela já foge o que é a definição clássica de doença rara, que vai ser aquele 1,3 para 3.000, mais ou menos, para 2.000 pacientes, que vai ser o que a gente fala como raro. Ou seja, é uma alteração que um médico na sua prática clínica pode encontrar. Exatamente. Então, essa parte do eletro, Pedrão, acho que vale a pena o nosso ouvinte aí, apesar de ser um episódio no formato de áudio, pesquisar aí o eletro clássico da síndrome de Brugada, porque é muito interessante você ver esse padrão, né, e guardar ele na sua cabeça para quando você bater um olho em um eletro, pelo menos lembre você pensar, ó, isso aqui pode ser Brugada, né? Quem tiver aí no Instagram, ou mesmo no Spotify vendo a capa do episódio, já dá uma checada que você vai ver agora. A gente vai dar um spoiler lá na capa.
É isso aí, Pedrão. Você falou de eletro e a gente comentou que era uma síndrome que predispõe a arritmias. Então, como que essa alteração do eletro vai culminar na apresentação clínica de arritmias, né? Eu vou citar aqui alguns mecanismos sobre essa geração de arritmias. Isso aqui, Pedrão, merecia um episódio inteiro só para falar de formação de arritmias. Então, vou tentar ser sucinto, mas eu convido os ouvintes mais entusiastas do tema de arritmologia, que isso aqui é bastante interessante, merecia um episódio dedicado. Mas eu gostaria de começar citando uma coisa clássica que a gente tem em cardiologia, que é os mecanismos para perpetuação, para formação e perpetuação das arritmias, que é o triângulo de Kummel, que ele fala, né, que para ter uma arritmia sustentada, eu preciso ter um substrato, né, ou seja, uma alteração, seja ali uma fibrose no coração, e nesse caso da síndrome de Brugada, uma alteração de canal iônico, isso é o substrato para geração de arritmias. Eu preciso ter, além disso, um gatilho, né, que geralmente são extrasístoles, que eu tenho ali que é relativamente comum em corações normais, todo mundo tem extrasístole, né, mas nesse caso, com substratos, pode ser um gatilho, e fatores moduladores também, que pode ser desde o sistema nervoso autônomo, né, o paciente está mais estressado, com tônus adrenérgico maior, ou aqui o uso de substâncias, né, dessas drogas que você citou, droga antiarrítmica é fator modulador importante. Na síndrome de Brugada, a febre tem um papel central aí na geração das arritmias. Então, eu começar citando, né, lembrar desse triângulo de Kummel, porque ele é importante para a perpetuação dessas arritmias. Mas da explicação mesmo, né, do porquê que a arritmia se gera, a gente tem três principais aí, explicações. A primeira, que é a mais fácil de entender, não é tão fácil de entender, mas é mais intuitivo, que é o mecanismo de reentrada clássico. O que acontece? A síndrome de Brugada é uma canulopatia, ou seja, uma alteração de canais iônicos. E aqui o que está mais escrito é mutações no canal de sódio. As nossas células cardíacas são células estáveis, né? Então, para a contração, ela recebe um estímulo elétrico, isso gera um potencial de ação, isso vai mexer com os canais iônicos, no final vai combinar com a entrada de cálcio dentro da célula para gerar a contração, a actina ligar com a miosina, digamos assim. A fase inicial é a entrada rápida de sódio na célula, e essa entrada depende desses canais de sódio. E aí, na síndrome de Brugada, a mutação desses canais de sódio, ela gera um atraso na entrada desse sódio, então a fase inicial da despolarização, né, o que a gente chama de fase zero, ela fica atrasada. E isso não acontece em todas as células, né? Então, isso principalmente ali na região da via de saída do VD, eu tenho células que despolarizam normalmente e células que têm uma despolarização mais atrasada. E aí, essa diferença, né? Então, enquanto tem célula que já despolarizou, tem célula despolarizando, isso gera um gradiente, e isso aí, para quem entende mais de arritmia, isso aí é o berço da reentrada clássica que a gente sabe. Mas isso não é a única explicação. Tem alguns modelos que mostram que talvez o problema não esteja na fase de despolarização, e sim na fase de repolarização. Depois da fase zero, que entrou o cálcio na célula, eu tenho uma abertura de uns canais transitórios de potássio, que fazem a saída de potássio da célula, que são os canais ITO, e logo isso é seguido pela entrada do cálcio. Então, alterações tanto nesses canais de potássio quanto nos canais de cálcio também podem explicar diferenças, né? No caso da síndrome de Brugada, esses canais estariam mais ativados. Isso pode explicar a diferença de repolarização entre o subepicárdio e o endocárdio. E essa diferença de potencial também pode gerar mecanismo de reentrada. Aqui a gente chama de reentrada fase 2, porque vai estar cometendo a fase 2 do potencial de ação. Um detalhe besta aí é que na síndrome de Brugada, a mutação dos genes que a gente vai falar, mas o SCN5 está muito relacionado com arritmias atriais também. E esses canais ITO estão muito expressos em células do átrio. Então, isso aí também denota que parece que essas alterações do canal de potássio também têm importância nessa síndrome. E o último mecanismo aí, ele fala sobre mutações somáticas da crista neural. Vamos relembrar um pouquinho lá da embriogênese, né? O nosso coração ele é um dos primeiros sistemas formados, é um dos primeiros órgãos formados, e na fase de formação, o coração ele tem origem do mesoderma, né?
mas o bulbo cardíaco ali, a parte que vai formar a via de saída do VD, a parte inicial da aorta ascendente, ele recebe uma migração de umas células da crista neural. Então, essa região do coração é uma área de sobreposição de células de origem diferente. E parece que mutações nessas células da crista neural podem gerar alterações estruturais nessas regiões e principalmente na via de saída do VD, isso pode predispor à formação de arritmias. Gostaria de citar aqui que a via de saída do VD é uma área recorrente aí da formação de arritmias, né? Então, talvez essa questão de migração de células da crista neural pode estar relacionado com isso, né? Não só da síndrome de Brugada, mas em outras síndromes clínicas também. Eu acho que tentei falar de forma resumida, é complexo essa parte do episódio, mas isso aí seria algumas explicações do porquê que a síndrome de Brugada forma-se mais arritmias, né? E a principal aqui, que culmina, né, é fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, né? E é basicamente isso que o Thiago explicou muito bem, né? Aqui a gente vai ter que entender que vão ser o estímulo elétrico, ele busca ele sai de um ponto para outro, para aí sim para fazer a reentrada. A explicação clara não está bem esclarecida, né? O Thiago trouxe algumas teorias, mas tenta raciocinar dessa forma. Ou é porque célula a célula está tendo a despolarização e ela é mais lentificada pela atuação especificamente nessa fase zero, que ele bem explicou, nos canais de sódio, e isso é mais atrasado na via de saída, tendo essa reentrada, ou uma reentrada mais a nível epicárdico endocárdico, talvez nessa segunda teoria, né? Tudo isso acaba tentando explicar um pouco mais. E bem, como é que a gente pode tentar ajudar a diagnosticar melhor, né? Quando a gente falou lá atrás do score de Xangai, ele é um score que ajuda, né, a você definir um pouco mais. Não tem sentido de trazer exatamente o que ele traz aqui, mas vou comentar só um pouquinho que assim, a alteração espontânea eletrocardiográfica de Brugada, ela já vai definir pelo score a pontuação necessária para você ter uma suspeição clínica importante, tá? Mesmo sem se você ter uma alteração clínica, né, sem o paciente estar tendo síncope, sem o paciente ter morte súbita abortada, sem ter história familiar, que também são outros pontos que você vai levar em consideração. E aqui, quando a gente fala de espontânea, ela não vai envolver você fazer manobras eletrocardiográficas para poder ajudar a desmascarar. Se você, por exemplo, você lança a mão do novos posicionamentos, que aqui seriam o quê? Você pegar V1, V2 no segundo espaço intercostal, V3, V4 no terceiro, V5, V6 no quarto, como se fosse onde o V1, V2 está só no V5, V6, isso aqui, se tem alterado, se tem um padrão de Brugada, ele já está espontaneamente mostrando, já pontuaria pelo score de Xangai. Mas você também pode usar de outras estratégias para poder desmascarar. Aí você vai lançar mão de medicações. Quando a gente falou especificamente das medicações, né, a gente vai lembrar que o mecanismo normalmente ele vai estar atuando em canais de sódio. E aqui as medicações clássicas que estão relacionadas com o seu desmascarar é a asmalina, a flecainida, a procainida, tá? Infelizmente, são todas medicações que não estão amplamente disponíveis, inclusive no Brasil a gente não encontra tão facilmente, a gente tem que importar, mas quando faz, ele ajuda a definir um pouco melhor, até vai ajudar quando a gente for falar um pouquinho mais lá na frente, no que diz respeito a estratégias de indução, especialmente quando você for falar de estudo fisiológico, tá certo? Mas assim, outra coisa que a gente pode lançar mão é o teste genético, né? O Thiago citou a mutação do gene SCN5A, que de fato é o gene mais correlacionado com a síndrome de Brugada. Tem outros genes, né? O GPD1L, CACNA1C, CACNB2B, todos eles têm correlação, mas classicamente é o SCN5A. Mas lembrar que a genética cada vez está evoluindo mais, mas a gente ainda sabe muito pouco. A gente, em qualquer doença que a gente tenha, a gente sabe bem que um gene ele pode expressar tanto uma síndrome de Brugada como uma cardiomiopatia atrial, como o Tiago comentou. Inclusive, existem correlações com diversas doenças, tanto a predisposição ao desenvolvimento de cardiomiopatias atriais, até mesmo casos de, por exemplo, silêncio atrial primário, que foi um caso super interessante que a gente pegou recentemente na nossa enfermaria, né, Tiago? E por isso que assim, o teste genético ele vai te ajudar,
ele vai te trazer mais informações, especialmente quando você está falando de testar familiares, para ver se ele tem potencial risco de desenvolver a síndrome de Brugada, certo? Mas assim, para o diagnóstico, aqui vai envolver especialmente ou quase que primordialmente o eletrocardiograma com alteração e a clínica do paciente. Exatamente, Pedrão. Eu acho que é interessante, né, reforçar isso, que ter a presença desse gene que está muito correlacionado não quer dizer que o paciente de fato vai ter a doença, né? É um gene que a gente sabe que altera ali canais de sódio, que tá na gênese da doença, né? Mas às vezes ele vai ter o gene e nunca vai manifestar, ele vai ter um eletro normal, mas é um paciente para você ficar atento, né? Um paciente para você ter uma vigilância e ficar de olho nele, às vezes repetir o eletro, e eventualmente se ele começar a manifestar episódios de síncope, esse é o paciente que às vezes você tem que ir lá fazer o teste para tentar induzir o padrão com medicação, então esse é o paciente que você tem que ficar de cima. Mas a genética, eu acho que a gente tem que tentar ver ela como algo para auxiliar e não para causar confusão, né? Eu acho que, né, quando a gente começa também a achar muitas mutações, isso pode gerar uma confusão mesmo na nossa cabeça, mas eu acho que o objetivo aqui é ter isso como um auxílio, né? Uma coisa a mais para se somar ao diagnóstico. Falando do diagnóstico, vamos passar agora para a fase de tratamento, né? Como que a gente vai tratar aí a síndrome de Brugada? Classicamente, em medicina, a gente tem algumas coisas, é sempre pensar em medicação, né? Mas aqui na síndrome de Brugada, a gente tem algumas medidas não farmacológicas que são importantes, né? As diretrizes colocam como uma coisa importante você evitar febre nesses pacientes, né? Picos febris estão relacionados com, às vezes, uma indução do padrão de Brugada, e no paciente que tem ali aquele eletro com o padrão de Brugada, a gente sabe que os episódios febris eles podem predispor à formação de arritmias. Então, nesse paciente que sabidamente tem síndrome de Brugada, você tem que evitar picos febris. Então, lança a mão de antipiréticos ali no primeiro sinal. O paciente começou a sentir ali aqueles calafrios, às vezes a temperatura nem subiu, você já lança a mão de antitérmico, porque é importante você evitar a hipertermia nesses pacientes. Outra coisa também é evitar medicações que a gente sabe que pioram. Então, daquela lista, né, tricíclicos, drogas antiarrítmicas, a gente tem que evitar nesses pacientes, porque isso também pode induzir as arritmias. Das medicações especificamente para tratamento da síndrome de Brugada, eu acho que tem que chamar a atenção aí das quinidinas, né, que são drogas que têm um potencial antiarrítmico, né, são antiarrítmicos da classe 1A, e aqui eles têm a capacidade de suprimir a ocorrência de arritmias, porque eles agem naquela parte ali, né, na fase zero, né, na entrada de sódio. Então, são medicações que podem ajudar. O problema é que aqui o uso clínico dessas medicações não está muito bem sedimentado. Por quê? Na maioria dos casos, né, o paciente às vezes é assintomático, eu não tenho uma arritmia documentada, e às vezes fica difícil eu fazer uma indicação formal dessas medicações. Lembrar também que a quinidina é uma droga aí bem antiga, tem muitos efeitos colaterais, então isso às vezes acaba sendo um limitador, né? É uma droga que pode causar diarreia, causa muito fenômeno imunológico associado, e tem, como todo antiarrítmico, tem um efeito pró-arrítmico também, mas é uma medicação que pode ser utilizada. Uma outra coisa também que vale a pena citar, que é o isoprel. O isoproterenol, ele pode ser usado via endovenosa naqueles pacientes que às vezes que têm síndrome de Brugada estão em episódios de tempestade elétrica, né? Nesse contexto, a medicação se mostrou benéfica aí para tentar suprimir essas arritmias. Mas, reforçando mais uma vez, né, as medicações aqui na síndrome de Brugada, o efeito, né, a indicação não é tão clara assim, eu não tenho uma recomendação muito forte. O principal aqui é a indicação de CDI, né? Falando então mais um pouquinho, né, sobre essa indicação de CDI. Aqui é a terapêutica mais clássica, né, o que a gente tem mais evidência, porque é uma doença que muitas das vezes combina com morte súbita, né? Então o CDI está lá para abortar esses episódios. Então, qual que é a indicação clássica? Aquele paciente que tem um padrão de Brugada tipo 1 espontâneo, ou seja, eu vi o eletro dele, ele está lá com o padrão de Brugada, e ele tem episódio de morte súbita abortada. Esse não tem dúvida, ele já teve uma parada cardíaca grave, esse aqui é a indicação classe 1A de implante de CDI. Mas mesmo esse que não teve uma PCR, por exemplo, só que ele tem episódios de síncope, às vezes convulsões, às vezes aqueles
falam, né, de respiração agônica noturna também, que isso a gente está supondo que é de origem cardíaca, né? Se for uma síncope vasovagal clássica, não vale, tem que ser uma síncope, porque eu estou pensando de etiologia cardíaca. Então, se tem o padrão de Brugada, tem essas manifestações, esse paciente também está indicado o implante de CDI, porque esse paciente está dando sinais de que ele vai vir a apresentar uma arritmia mais grave. Se às vezes eu não tenho padrão espontâneo, mas eu tenho esses sinais e sintomas sugestivos, e eu fiz um teste de indução lá com aquelas medicações do grupo 1, e ele apresentou o padrão de Brugada, eu também tenho indicação de CDI nesse cenário, só que aí a recomendação cai um pouco e fica como 2A. Naqueles pacientes assintomáticos, aí fica muito controverso, né? Você vai ver, se ele for assintomático e o eletro tiver um padrão espontâneo, muito sugestivo, esse paciente talvez eu possa pensar aí em mandar ele para um teste eletrofisiológico para tentar induzir arritmia. Vou avaliar também a questão de histórico familiar, se ele tem um familiar de primeiro grau que tem histórico de morte súbita. Então, aqui eu tenho que individualizar cada caso, mas a tendência naqueles casos que o paciente não, ele é assintomático, tem um eletrosugestivo, mas nunca teve nenhuma manifestação, não tem histórico familiar, a tendência é eu manter aí um segmento mais próximo, claro, mas não indicar nenhuma intervenção. Lembrar também, né, que o CDI, como qualquer dispositivo invasivo, tem risco de infecção, tem risco de choque inapropriado. Quando a gente vai ver isso a longo prazo, a taxa de morte súbita desses pacientes é muito baixa e aí a taxa de complicações do CDI começa a ficar mais alta do que o risco, né, de um evento grave. Então, nesse cenário, talvez seja melhor só o segmento mesmo, que seria mais benéfico para o paciente. Exato. E assim, o papel do estudo eletrofisiológico aqui é algo que a gente tá descobrindo cada vez mais, né? Se você for ver a equipe dos Brugada, eles trazem com uma certa importância, especialmente no momento de tentar estratificar, mas ainda é controverso você estratificar todo o paciente com Brugada com estudo eletrofisiológico. E aqui você pode tentar lançar mão da asmalina. É uma opção para você ver se induz a arritmia ventricular, e especialmente para depois, quando também é uma estratégia que está em crescente desenvolvimento, né? A gente não tem uma recomendação clara nas diretrizes, mas a estratégia de tentar fazer a ablação, especialmente dessa região da via de saída do VD, para você tentar isolar essa região, para que é um foco clássico de arritmogênico, para não induzir novas arritmias. E aí o que seria tentado fazer? Você tentaria induzir o padrão de Brugada, ou mesmo as crises, os eventos, com a asmalina e repetiria após para ver como o paciente responde, né? Mas, repito, isso é algo que ainda está sendo estudado, né? Ainda é dos grandes centros para avaliar melhor as indicações, até porque a gente não tem um número tão grande de pacientes que acompanham nesses ambulatórios. Exatamente, Pedrão. É como a gente falou desde o início, né? É uma doença que ainda, uma doença difícil que ainda a gente ainda está descobrindo, né? Várias coisas, a gente não tem nem claro direito qual que é o mecanismo, né, da arritmia, então eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir no que diz respeito ao tratamento também. Então, Tiagão, bora para aquele bate-bola para dar uma revisada? Bora lá. Vamos começar então, Pedrão? Bora. O que é a síndrome de Brugada? Bom, a síndrome de Brugada é uma síndrome clínica que cada vez está menos clínica, né? Se você for ver os scores, eles às vezes estão lançando mão só de um eletro, mas que está diretamente relacionada a mutações em canais de sódio, que há uma propensão a arritmias complexas, especialmente ventriculares, com uma evolução para a morte súbita, sendo uma das principais causas de morte súbita em pacientes sem cardiopatia estrutural. Tiagão, Excelente. como é o padrão eletrocardiográfico no diagnóstico da síndrome de Brugada? Muito bem, Pedrão. Aqui eu vou falar do padrão tipo 1, o clássico definidor da síndrome. Então, é um eletro que eu vou ter uma elevação do segmento ST maior que 2 milímetros, então em derivações direitas, em V1 e V2 principalmente, associado com uma inversão de onda T. E aí, quando eu tenho um supra de ST com inversão de onda T, uma porção descendente, isso lembra um aspecto de uma barbatana de tubarão. Então, esse é o eletro clássico. Lembrar que tem outros padrões, que é aquele padrão em cela, mas aqui o que o ouvinte tem que lembrar é esse padrão tipo 1.
E, Pedrão, o paciente tem síncope, tem um quadro sugestivo, tem o irmão que tem síndrome de Brugada, só que o eletro dele é normal. O que que eu faço? Tem alguma estratégia aí para desmascarar esse eletro? Aqui, tanto a gente pode fazer aquele eletromodificado, né, com você tentar fazer os novos posicionamentos, que seria como se fosse ver um IV2 no segundo, terceiro e quarto espaço intercostal, assim como você tentar sensibilizar com o uso de medicações. Especialmente por ouvinte aí lembrar, né, a asmalina, a flecainida, a procainamida, tá, que são medicações que vão atuar especificamente no mecanismo, especialmente nos canais de sódio, tentando precipitar a crise. E, Tiagão, como e por que são geradas as arritmias? Como é que é o mecanismo? Pergunta fácil, Pedrão. Aqui eu tenho então uma alteração dos canais de sódio, isso vai gerar a hipótese clássica, uma lentificação na despolarização, e isso eu gero um gradiente, principalmente na via de saída do VD, predispondo ao mecanismo de reentrada. Lembrar de citar dos mecanismos de reentrada fase 2, que está associado a alterações de canais de potássio e cálcio, e também alterações estruturais da via de saída do VD, que pode estar relacionada aí com migração das células da crista neural, mutações dessas células, né? E num paciente que eu tenho a síndrome de Brugada, Pedrão, tá lá, o paciente teve a morte súbita abortada. Nesse paciente, o que que eu faço? Quando que eu indico CDI? É só para esse? Tem mais alguma condição? O que que você me diz? Cara, aqui não vai ficar viajando demais. Aqui é o seguinte: quem é que tem indicação clássica, indicação nível um? É o paciente que teve morte súbita, como você bem falou. Ele tem síndrome do Brugada, teve morte súbita, ele está bem indicado o CDI. Outro paciente que tem prováveis quadros arritmogênicos, né, tem síncopes de provável origem cardíaca, já teve umas convulsões que você tem um fator causal, uma história que lembra a arritmia prévia, tem o padrão espontâneo do eletro, também é outro paciente que tem uma indicação muito forte. Os outros, que às vezes você não tem uns sintomas muito claros, às vezes você vai ter que meio que forçar a barra um pouquinho, às vezes mandar para o estudo fisiológico, a indicação já é mais controversa, é aquele 2A ou mesmo um 2B, considere não implantar, que é aquilo que você comentou. O CDI ele pode salvar vidas, ele pode ser muito positivo, mas esses pacientes ele pode passar por choques inapropriados, piora a qualidade de vida, aumenta a ansiedade, muitas vezes pode estar fazendo lesão miocárdica. Esses pacientes a indicação cai um pouco mais, especialmente é o que? Os pacientes sintomáticos. Excelente, Pedrão. E falamos bastante, né? E o nosso desafio? O que que você tem para me dizer? Aí foi você que trouxe o desafio? Qual é a resposta? Esse de fato, Pedrão, é desafiador mesmo, viu? Ó, como a gente falou várias vezes nesse episódio, muitas coisas estão incertas, né? Mas a nossa pergunta era: por que que a morte súbita e na síndrome de Brugada é mais prevalente em homens após a puberdade? Aqui, Pedrão, a explicação mais óbvia aí, o que a gente tem, é que é questão hormonal, né? Então, a testosterona, ela parece ter um efeito aí sobre as células miocárdicas, principalmente sobre a expressão e concentração de canais de sódio nessas células. Então, o que a gente tem de evidência? A gente viu que num grupo de pacientes, né, eles pegaram lá homens que tinham um padrão de Brugada no eletro e homens normais, né, com eletro normal, eles viram que nos pacientes com padrão de Brugada, os níveis de testosterona desses pacientes eram maiores. E um outro exemplo aí, uma outra descrição muito interessante, foi eles pegaram alguns pacientes que tinham padrão de Brugada e esses pacientes foram submetidos à castração por algum outro motivo, câncer de próstata lá, tinham vários motivos, mas eles viram que desapareceu o padrão eletrocardiográfico depois da retirada do hormônio, né? E aí o que a gente pressupõe que seja testosterona. Então parece que essa parte hormonal tem uma influência sim sobre isso, e aí isso seria uma das explicações por que os homens pós-puberdade, quando tem um aumento dos níveis de testosterona, eles são mais predispostos a arritmias. Lembrando que na fase pré-púbere, né, homens e mulheres têm a mesma incidência, né, tanto do diagnóstico quanto da ocorrência de eventos arrítmicos. E pós-puberdade, isso chega a ser mais ou menos 8 homens para cada 10 casos, ou seja, 8 para 2. Então, a prevalência de fato fica bem maior, né, nesse grupo de pacientes. Então, tá aí uma explicação. Isso não foi muito convincente, mas é o que a gente tem para hoje, Pedrão. Boa, Tiagão, mas isso fala a favor do que a gente vem discutir no episódio inteiro, né?
que a síndrome de Brugada ela tem gatilhos, né? Seja medicamentosos, sejam relacionados à questão hormonal, febre, condições clínicas que o paciente está se expondo, que vai engatilhar a doença, né? Deixo até o site aí, Brugada Drugs, aí para relembrar aí para os nossos ouvintes de medicações que estão relacionadas, sabidamente relacionadas com crise de síndrome de Brugada. Muito bem, Pedrão. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim, Tiagão. E você vai mandar um abraço para quem hoje? Pedrão, hoje é um abraço para um cara que já recebeu abraço diversas vezes aqui no SupraCast, mas eu faço questão de mandar mais um abraço. Pedrão, hoje é para o professor Marcelo, que tudo isso que eu falei aqui de arritmia, de potencial de ação, reentrada, tudo isso eu aprendi com o mestre, Pedrão. Então tenho que mandar um abraço para ele. Ele é nosso mestre mesmo, meu chefinho aí do fellow da arritmia, seu chefinho aí na cardiologia geral, um mito. Aproveitando essa ideia que se deu para mandar abraço para ritmologista, eu vou mandar um abraço aí para os meninos do Via de Saída, um Instagram e também podcast de cardiologia, mais especificamente em arritmia, lá do pessoal do Incol, o Guilherme, o Igor. Um abração para vocês e vamos fazer um projeto juntos, hein? Ah, vale a pena, hein, Pedrão? O pessoal é fera. E é isso, pessoal. Sigam a gente no Instagram, @supracastcardiologia, no YouTube. Compartilhe para os seus colegas. Sigam a gente no Spotify, favoritem, deem 5 estrelas. E um forte abraço. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.